O Conselho Nacional de Justiça julga a revisão disciplinar de um juiz do Tribunal de Justiça de São Paulo que foi punido por soltar muito. Sobre esse assunto e a importância do CNJ, que está com as eleições se aproximando, a gente conversa com o Procurador de Justiça, Marco Antônio Lima. Doutor, muito obrigada e bem-vindo. Obrigado a todos. Estou à disposição. Bom, o Conselho Nacional de Justiça deve julgar ainda hoje, nesta terça-feira, uma revisão disciplinar apresentada pelo juiz Roberto Luiz Corcioli Filho, que foi punido pelo órgão especial do Tribunal de Justiça de São Paulo com a pena de censura por atuação com viés ideológico e por soltar muito. Para a gente entender essa história, quais foram os casos julgados por esse juiz e as razões de ordem ideológica? A grande questão em relação ao Conselho Nacional de Justiça, antes de mais nada, é de natureza disciplinar. O caráter jurisdicional, ele precisa ser respeitado, uma vez que o juiz, em si considerado, ele atua dentro da sua livre convicção. Entretanto, essa sua livre convicção, elas tem que estar vinculada não só à matéria de direito, como também à matéria de fato. Não é possível ao magistrado, em qualquer circunstância, se utilizar de tendências ou posições ideológicas para que possa justificar as suas decisões. Nós estamos diante de um Estado democrático de direito, um Estado que deve preservar, antes de mais nada, o devido processo legal e estar adstrito à aplicação do direito, e isso não significa trazer viés de natureza, qualquer que seja a outra natureza, que não aquela observada pelo caráter de natureza jurisdicional. Decisão judicial, antes de mais nada, ela deve ser cumprida. Entretanto, a decisão judicial, ela não pode ser controlada. Agora, a partir do instante em que as decisões judiciais, elas passam a se desviar do direito, que elas passam a se desviar mesmo de realidades sociais ou realidades de qualquer outra ordem, fáticas, e que envolvam o jurisdicionado e que envolvam o cidadão, elas precisam ser revistas. Quais são esses viés ideológicos que o juiz fez o seu julgamento ou não? O viés ideológico parte do instante em que se deixa de se vincular à matéria de direito e se ingressa em matéria literalmente voltada a tendências pessoais políticas de qualquer outra ordem que sejam próprias. É para isso que nós temos graus de revisão, é para isso que nós temos controle externo em relação aos poderes. O Conselho Nacional de Justiça é uma dessas formas de controle, dentro do caráter administrativo e disciplinar. O caráter jurisdicional, por si considerado, o juiz opera sempre dentro do seu livre convencimento, obedecendo à matéria de direito e obedecendo ao devido processo legal, sempre. Defesa do juiz. Punir um juiz, por seu entendimento, é um fato plausível no Estado democrático brasileiro? O posicionamento, ele vai estar vinculado diante daquilo que apresenta a prova e o processo. O que não é possível se utilizar é daquilo que eu penso, daquilo que eu acredito seja a melhor matéria de direito. Nós temos o direito penal, principalmente, o direito em si, como sendo uma garantia objetiva do cidadão. A partir do momento que eu passe a subjetivar o direito, não interpretar, mas subjetivar matéria de direito, para justificar posturas pessoais, eu estou desvirtuando o processo e, com isso, criando uma desigualdade de natureza não só social, como uma desigualdade de natureza processual, ferindo o próprio contraditório e ferindo o próprio devido processo legal. As decisões judiciais, elas devem ser observadas, elas devem ser cumpridas, entretanto, dentro do direito, dentro da matéria de direito. O controle administrativo em relação aos atos praticados por qualquer magistrado, por qualquer membro do Ministério Público, possui mecanismos correcionais próprios. O Conselho Nacional de Justiça seria a última instância nesses casos. Agora, sempre devendo lembrar que a natureza jurisdicional, esta precisa ser respeitada, desde que respeitado o direito e não o critério técnico daquilo, critério atécnico, perdão, daquilo que se acredita ser justo.
Bom, diante desse caso que nós estamos trazendo aqui, né, sobre essa atuação com viés ideológico, eu gostaria de te perguntar como que está as eleições para o Conselho Nacional de Justiça. O que é preciso para o candidato ser eleito e como que funciona isso no âmbito federal e das esferas estaduais também? Esta escolha fica a critério do Procurador-Geral da República. Essa escolha fica a critério de Brasília. O Estado de São Paulo está a indicar um de seus representantes, nesse caso, eu sou candidato a esta vaga, lembrando que São Paulo tem o maior Ministério Público do país. São Paulo tem o maior tribunal do país e um dos maiores tribunais do mundo. E essa representatividade do Estado de São Paulo, nesse momento político principalmente, é muito importante. São Paulo precisa estar representado, como todo o Brasil está, perante o Conselho Nacional de Justiça e perante o Conselho Nacional do Ministério Público. Muito bem, nós conversamos com Marco Antônio Lima, procurador de Justiça. Muito obrigada pela entrevista e também pelas informações para entendermos melhor esse caso. Muito obrigado, eu que agradeço.